Boa noite, meu nome é Camila. Eu, Kendi e eu, Rani, iremos apresentar sobre responsabilidades e aspectos legais na administração de medicamentos ocular, otológica e tópica. Olá pessoal, boa noite. Eu irei falar agora sobre a administração de medicamentos pela via ocular. O que é? Bom, essa administração por essa via, ela é a aplicação de medicamentos em forma de gotas ou em pomadas na região dos olhos, região ocular. E qual a sua finalidade? Ela tem a finalidade de aplicar antibióticos, antifúngicos, anti-inflamatórios ou lubrificantes na região dos olhos, que são os colírios. Indicações. Essa administração por essa via, ela serve, para a aplicação de colírios e pomadas oftálmicas nos olhos. Então, sua indicação é para prevenir, proteger, aliviar os sintomas e também tratar. Além disso, aplicar medicação na via ocular serve para anestesiar o olho para intervenções cirúrgicas, auxiliar na investigação diagnóstica e lubrificar os olhos, que é a aplicação do colírio no uso diário ali, para manter o olho sempre, digamos assim, no padrão, não deixar o olho ressecado. E também serve para evitar a ulceração da córnea. Então, feita a aplicação de medicação, evitando a ulceração da córnea, e também para provocar dilatação da pupila, chamada midríase. Procedimento esse usado, digamos assim, durante as consultas oftalmológicas. O paciente vai fazer exame de vista e aí tem que fazer a dilatação da pupila, a midríase. E para fazer essa dilatação, o paciente precisa receber primeiro a administração de um colírio via ocular. E também a administração também por essa via é, se possível, fazer a constricção da pupila, o efeito reverso, a miose. Contraindicações. O enfermeiro ele tem que avaliar os riscos para depois decidir qual decisão ele vai tomar. Então, avaliar riscos e tomada de decisões. Por quê? Porque certo medicamento pode causar reações adversas. Então, como sinais de reação alérgicas e efeitos colaterais da medicação aplicada. Então, sempre antes de você fazer a aplicação do medicamento, se possível, confirmar com o paciente, perguntar, verificar se ele tem alergia a determinado medicamento e pesquisar o histórico todo do paciente, porque meio que contraindicação por fazer essa administração não se tem, dependendo da maioria dos casos, mas a contraindicação que se tem é a questão das reações alérgicas, reações adversas. Então, o cuidado que você tem que se ter é com a medicação a qual você vai estar aplicando. Os dispositivos utilizados para fazer a aplicação, quando você for um enfermeiro, vai chegar no paciente, você vai precisar de um par de luvas de procedimento para se proteger, Está aí um dos EPIs. A medicação prescrita em mãos, material para higiene ocular. Então, antes de fazer a aplicação, se preciso, tem que fazer a limpeza. Você tem que levar contigo uma gaze, de preferência, ou então um lenço de papel, porque quando você for fazer a aplicação, vai mandar o paciente virar naquela posição, você vai ter que ir com a gaze junto, caso o medicamento escorra, tenha um excesso. Então, com a gaze serve para poder limpar. Além disso, você tem que levar um álcool 70 e uma bandeja. Na pré-execução dessa administração, você tem que observar, como um enfermeiro, a prescrição médica ou a prescrição de enfermagem. Você tem que lavar as suas mãos e preparar o material, fazer uso dos materiais que você tem anteriormente, materiais necessários, que é colocar luvas e levar todo o restante na bandeja. E na execução, você deve chegar para o paciente, se identificar, checar o nome e o leito do cliente, orientar o cliente e, o cliente e o acompanhante, se ele tiver conta ao procedimento que você vai estar fazendo, você vai ter que levar o decúbito do cliente, calçar suas luvas, solicitar ao cliente para que ele olhe para cima e realizar a higiene ocular. Depois de realizar a higiene ocular, você vai palpar a pálpebra, puxar a pálpebra, essa parte do olho aqui, para baixo, vai puxar ela para baixo. E isso, o paciente ele vai ter que estar com a cabeça um pouco inclinada, então você tem que procurar deixar ele numa posição confortável
e daí proceder com a administração do medicamento. Então, assim, sem tocar o frasco do medicamento no olho do paciente, para tentar esse cuidado. E você deve orientar o cliente para que feche o olho e faça movimentos oculares com o olho, tipo, de maneira suave e leve. E se tiver excesso, como eu citei anteriormente, você tem que secar com a gasa todo esse excesso e deixar o cliente sempre confortável. E também aquele que estiver com ele, a companhia do seu alcance na medida do possível. Então, depois disso, deixar o ambiente em ordem. Após a execução, você vai desprezar o material utilizado no expurgo, lavar as suas mãos, guardar o material que sobrou em local adequado, realizar a anotação necessária, anotar todo o procedimento e checar a apresentação médica. Então, além disso, você vai ter que fazer a anotação do que você fez para que, quando chegue o próximo enfermeiro, o próximo profissional que vai acompanhar, tenha tudo anotado, conferido, para não se ter nenhum risco, não ter que sobrar nenhum respaldo ético para você por falta de profissionalismo. Os cuidados da enfermagem. Cuidado que o enfermeiro deve ter relacionado à administração da via ocular. Você não deve colocar a medicação diretamente na córnea, então por isso puxar essa parte aqui do olho, aqui embaixo, e aplicar nesse espaçozinho aqui entre o olho e tipo esse sacro que fica, não aplicar diretamente na córnea. Pomadas são aplicadas depositando uma fina camada no saco conjuntival do canto interno para o externo, seguindo as indicações descritas. Então, foi o que eu falei. Você tem que aplicar o medicamento não direto na córnea, mas no saco conjuntival. Então, do canto interno para o externo. Para daí, depois você poder tirar o excesso com o material adequado. Então, você tem que checar o medicamento após a sua administração. E se ele foi administrado, anotar o horário, anotar o motivo do qual você aplicou. Se o medicamento for dado na hora, tipo assim, fora do horário prescrito, você tem que checar o novo horário de administração e anotar o motivo. E registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a administração desse medicamento e comunicar ao enfermeiro responsável ou seu médico. Então, qualquer reação que tenha, você tem que avisar, passar adiante daquele que também está acompanhando o caso. E em caso de presença de secreção, o profissional deverá usar a luva de procedimento. Então, um EPI básico, mas para esse procedimento é um EPI fundamental. Via otológica é a via utilizada para administrar medicamentos usado para tratar inflamação e infecção de ouvido. Podem ser aplicados diretamente nos ouvidos afetados. Gotas para os ouvidos contendo soluções ou suspensões são tipicamente aplicadas apenas no canal auricular externo. Antes de aplicar gotas para os ouvidos, os enfermeiros devem limpar cuidadosamente os ouvidos do paciente com um pano úmido e secá-los. Os medicamentos que podem ser administrados por via otológica incluem hidrocortisona, para aliviar a inflamação, ciprofloxacino, para tratar a infecção, e bezocaína, para insensibilizar os ouvidos. Administração de medicação por via otológica. Material: bandeja, medicamento prescrito, gás e luvas de procedimento. Técnica: higienizar as mãos conforme a técnica estabelecida na instituição. Conferir a prescrição médica e de enfermagem. Preparar a droga segundo técnicas preconizadas. Fazer a etiqueta de identificação com informações como nome do paciente, leito, droga, dose, via e horário. Usar EPIs. Comunicar ao paciente o procedimento a ser realizado. Colocar o paciente em decúbito lateral de acordo com o ouvido a ser instilado medicação. Se for ambos, aplicar em um ouvido e depois no outro. Fazer higiene se necessário. Puxar delicadamente o pavilhão do ouvido externo para cima e para trás. Em adulto e em criança, puxá-lo para baixo e para trás.
Administrar a medicação conforme prescrição médica, segurando o conta-gotas a 1 centímetro acima do canal auditivo, sem tocar o frasco no paciente. Peça ao paciente que permaneça em decúbito lateral por 2 a 3 minutos. Repita o procedimento no lado contrário, se estiver prescrito. Descartar material usado, retirar luvas, higienizar as mãos, checar e registrar observações. Observações de enfermagem. Não instilar gotas otológicas frias poderá causar efeitos colaterais como vertigens, náuseas e dor. Não empurre a bola de algodão para dentro do ouvido, a fim de evitar pressão no tímpano e impedir a drenagem de secreção. No caso do paciente referir vertigem, levantem a grade lateral do leito e auxilie-o quando necessário. Movimente-o lentamente para evitar agravamento da vertigem. Para retificar o canal auditivo e facilitar a chegada na membrana tipânica, nos adultos puxe a orelha suavemente para cima e para trás, e na criança pequena puxe suavemente para baixo e para trás. Oriente o paciente a nunca introduzir qualquer objeto no ouvido. Para a continuidade do tratamento em casa, oriente os pais a segurar o frasco na mão por 2 minutos para favorecer o aquecimento do medicamento. Não administre medicamentos otológicos no paciente com membrana tipânica perfurada, sem o consentimento do médico. A administração de um medicamento por via tópica é o ato de preparar e administrar medicamentos na pele, podendo ter ação local ou sistêmica. E essa via geralmente é utilizada para o tratamento de afecções da pele e mucosas. Ela tem por finalidade a aplicação de medicamentos em forma de loções, pomadas, linímentos, antissépticos ou antimicrobianos, tinturas, pós e adesivos com finalidade de proteger, suavizar, lubrificar, aquecer, relaxar, fazer antisepsia, ressecar, repor hormônios, agir como analgésicos e anti-inflamatórios e devem ser administrados somente no local onde há lesão. Sua finalidade visa a obtenção de uma ação local sobre o tecido ou órgão afetado, de modo que os princípios ativos passem em quantidade diminuta para a circulação sanguínea, evitando os efeitos sistêmicos. A via tópica apresenta como principal vantagem evitar o efeito de primeira passagem e melhorar a adesão do doente à terapêutica. No entanto, pode levar à ocorrência de irritações ou alergias na pele e também não permite a administração de fármacos de grandes dimensões. As diferentes formas farmacêuticas, devido às suas características, têm a capacidade de favorecer ou condicionar a permeação dos fármacos ao nível da pele, e existe uma influência direta entre a formulação galênica e as características fisioquímicas dos fármacos na permeação percutânea e, portanto, deve-se analisar ambos os parâmetros no momento de suas escolhas. E antes de proceder à aplicação de pomadas, cremes ou outros, o profissional deve lavar bem as mãos e lavar também a zona a tratar com água e sabonete ou com soro fisiológico, de modo que elimine todas as secreções e restos de administrações anteriores e secá-las cuidadosamente. Alguns materiais necessários são a prescrição médica, a bandeja ou cuba-rim, o medicamento conforme prescrito, a gase estéreo ou não, que isso vai depender do procedimento a ser realizado, e a compressa não estéreo. E agora os 3 acertos da administração de medicamento, que são a prescrição correta, que será o nome completo do paciente, a data de nascimento, número de atendimento, número de prescrição e data atualizada. O paciente certo, que é conferir a pulseira de identificação do paciente com o nome completo e data de nascimento. O medicamento certo, que é verificar atentamente qual medicamento está prescrito e se o paciente não possui algum tipo de alergia ao composto. A validade certa, observar a data de validade antes de administrar o medicamento. A forma ou apresentação certa, que é verificar se o medicamento está em sua forma de apresentação correta, como, por exemplo, cloreto de sódio 0,9% ou cloreto de sódio 20%.
A dose certa, que é observar com atenção a dose prescrita, como por exemplo, paracetamol 750 mg, um comprimido via oral, de 8 em 8 horas. A compatibilidade certa, que é verificar se a medicação administrada é compatível com a outra que o paciente já recebe, pois existem algumas drogas que não podem ser administradas juntas. A orientação ao paciente, que é comunicar ao paciente quando você for medicá-lo, avisando qual é o medicamento e a via, pois é um direito do mesmo saber o que está recebendo. A via de administração certa, que é observar atentamente qual a via de administração do medicamento, conforme prescrição médica, pois alguns medicamentos possuem diversas vias de administração. O horário certo, que deve-se administrar o medicamento no horário correto para que o tratamento seja mais eficaz. O tempo de administração certo, que é de extrema importância que o medicamento seja infundido no tempo certo, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo X para fazer o efeito esperado, como por exemplo os antibióticos. A ação certa, onde devemos observar se o paciente não irá apresentar uma reação adversa aos medicamentos durante a sua administração, para que seja atendido o mais rápido possível. E o registro certo, que é importante que seja registrado no prontuário do paciente o medicamento administrado com a hora, a dose e a via e se o paciente apresentou alguma reação durante o tratamento.